Olá, tudo pronto por aí? Hoje a gente vai mergulhar fundo num conceito teológico que é, olha, fundamental: o papel do Espírito Santo como uma força que capacita. Usando nosso material de base, vamos desvendar como essa ideia evolui, sabe? Desde uma promessa bem antiga até como ela se manifesta e qual o propósito de tudo isso. Então, sem mais demora, vamos começar. Para guiar nossa conversa, a gente vai seguir esses 6 pontos. Primeiro, vamos dar uma olhada na atuação do Espírito lá na Antiga Aliança. Depois, a gente passa para a promessa universal e o dia em que ela se cumpriu. Na sequência, vamos analisar os sinais e os resultados práticos disso tudo e fechar com o propósito final por trás dessa capacitação. Beleza. Nosso ponto de partida é o contexto histórico. Lá na Antiga Aliança, o jeito que o Espírito Santo atuava era descrito de uma forma bem particular. E, como a gente vai ver, bem diferente do que viria a acontecer depois. E aqui o contraste fica bem claro, né? Na Antiga Aliança, a ação do Espírito era vista como seletiva, ou seja, para algumas pessoas escolhidas, era funcional para cumprir tarefas específicas e era pontual, por um tempo determinado. Isso prepara o terreno para uma mudança de chave, uma mudança radical que foi prometida. E essa citação do nosso material de estudo, olha, ela resume a ideia perfeitamente. Não era sobre uma presença constante, que ficava ali o tempo todo. Era mais como uma capacitação divina que chegava para uma missão específica. Uma intervenção com um porquê muito claro e com prazo de validade. E é exatamente essa ideia de algo pontual que nos leva para a grande virada da história. A promessa de uma nova era, onde essa atuação tão limitada iria mudar. E mudar muito. O ponto central aqui é a profecia de Joel. Ela destaca 3 coisas importantíssimas. Primeiro, a abrangência, sobre toda a carne. Isso significa acesso universal, mas atenção, não é algo automático. Segundo, a ação. Ela viria com manifestações sobrenaturais, coisas visíveis. E terceiro, o tempo. Isso aconteceria nos últimos dias, que teologicamente falando é a era que começa com a vinda do Messias. Então, o ponto nevrálgico é esse aqui. A promessa é um marco de transição. É a passagem de um modelo exclusivo para um de ampla disponibilidade para todo mundo que crê. A porta, que antes parecia bem restrita, iria se escancarar. Agora a gente chega no momento em que a promessa vira realidade. O famoso dia de Pentecostes. O evento que inaugura o que o texto chama de revestimento de poder. O que a gente vê aqui é uma sintonia perfeita, uma harmonia trinitária. Segundo a nossa fonte, não foi um ato isolado. Pensa só, o Pai faz a promessa, o Filho intercede e envia, e o Espírito Santo vem e executa. É uma ação totalmente coordenada que resulta na capacitação da igreja. E a descrição desse dia começa de um jeito, uau, dramático. O primeiro sinal é sonoro, um som que veio do céu, poderoso, que encheu o lugar todo e foi comparado a um vento muito, muito forte. E logo depois do som, vem um sinal visual. Apareceram coisas que pareciam línguas de fogo, que se dividiam e se espalhavam entre todo mundo que estava ali. E aí vem o clímax da cena. Essas línguas pousaram sobre cada pessoa, individualmente. E o texto afirma, todos foram cheios do Espírito Santo. É esse o momento exato em que a antiga profecia se cumpriu. Mas o que significa exatamente ser revestido de poder? Para entender isso, o texto nos leva para a origem da palavra no grego, endio. A ideia não é só receber uma coisa nova, mas ser completamente envolvido por ela. Pense em vestir uma armadura, sabe? É uma capacitação que cobre a pessoa por inteiro. Ok, já vimos o que aconteceu, agora vamos tentar entender o que está por trás desses sinais. O que o vento e o fogo realmente simbolizam nesse contexto. Vamos começar pelo som do vento. Ele é super simbólico. Por quê? Porque o vento a gente não vê, mas o poder dele, esse a gente sente, é inegável. E isso espelha perfeitamente a natureza do espírito, uma força invisível, mas com um poder imenso. Já o segundo sinal, as línguas de fogo, aponta para outra coisa. O fogo, na simbologia bíblica, quase sempre tem a ver com purificação, com a presença de Deus. E o detalhe de ter pousado sobre cada um deles, isso reforça a ideia de uma capacitação que é pessoal, individual. E aqui tem um ponto muito importante, que a fonte faz questão de frisar. Esses sinais específicos, o vento e o fogo, são descritos como algo único que aconteceu ali, naquele momento. Eles serviram como uma espécie de marco inaugural da igreja, de um jeito inesquecível.
Não é para ser um padrão que se repete toda vez. E aqui o texto entra numa distinção teológica bem sutil, mas crucial. A evidência inicial do falar em línguas, que aconteceu lá no Pentecostes, é diferente do dom de línguas que é mencionado em outras passagens. Simplificando, o evento em Pentecostes foi um sinal coletivo para todo mundo ali, enquanto o dom é uma habilidade contínua dada para algumas pessoas específicas para a edificação da comunidade. Certo, mas e depois? Além dos sinais, dos símbolos, quais são os resultados práticos do dia a dia desse revestimento de poder na vida das pessoas e da comunidade como um todo? O nosso material de estudo aponta para 3 consequências principais. Primeiro, a concessão de dons, que nada mais são do que habilidades para servir. Segundo, o desenvolvimento do caráter, o que a Bíblia chama de fruto do Espírito. E terceiro, uma capacitação nova para testemunhar, para falar do Evangelho com coragem, com ousadia. E essa comparação entre dons e fruto é simplesmente genial. Pensa assim, os dons são as habilidades que alguém pode receber. Já o fruto é o caráter que é desenvolvido. E a relação entre os dois é tudo. De acordo com a fonte, é o caráter que valida, que dá a medida correta para o uso das habilidades. O que nos leva naturalmente à nossa última sessão. Se todas essas habilidades são concedidas, para quê? Qual é o objetivo final de tudo isso? E sobre isso, o texto é claríssimo. Os dons não são para benefício próprio, para exaltação pessoal. De jeito nenhum. Eles têm 3 propósitos que andam juntos. Primeiro, servir ao próximo. Segundo, edificar a igreja, a comunidade. E, acima de tudo, glorificar a Cristo. Ou seja, toda a honra vai para Ele, não para quem tem o dom. E para a gente fechar, o material nos deixa com essa provocação. Diante de tudo isso que a gente viu, qual deveria ser a postura de quem crê? O texto sugere que seria uma mistura de dependência, de sensibilidade e de obediência. E talvez a resposta não seja escolher uma delas, mas aprender a viver com as 3 em equilíbrio. Fica aí uma boa questão para se pensar. Agradeço a companhia nesta análise.